Discover Houston, negative return. Então, pessoal, agora a gente vai usar uma coisa que na verdade a gente já tem usado desde o começo, mas agora ele com o intuito de ser praticado como um efeito. Ele não é um efeito literalmente, mas a gente vai utilizar ele como se ele fosse um efeito. Eu tenho aqui o maior personagem da cultura oriental, né? No caso, o Goku sempre tentou ser, mas o Goku infelizmente nunca conseguiu. Você concorda comigo? Deixa um comentário lá no meu Instagram. Naruto é maior do que o Goku. Se você discorda, comenta lá também, mas eu quero saber o porquê, viu? Beleza. A gente tem aqui, no caso, uma imagem que ela está em perspectiva. O que é isso? É porque a imagem ela não está reta diante da gente, ela está em perspectiva. Quando a gente vai fazer manipulação de imagem, a gente acaba utilizando muito esse tipo de coisa, porque a imagem, às vezes, a gente às vezes precisa adequar a nossa imagem ao estilo do tipo de produto que o nosso cliente tem. Vamos supor, tem situações em que isso pode acontecer, tá? Mas é principalmente porque a gente vai acabar utilizando muito isso. Às vezes você tem uma imagem assim, que ela está totalmente perpendicular, mas você precisa deixá-la deitada, ou inclinada, ou encurvada. Ou você precisa encaixar essa imagem num contexto igual a gente vai fazer aqui. Como é que a gente faz isso então? Bom, a gente tem aqui a nossa caixa, certo? E a gente tem aqui o nosso objeto de desejo, que poderia ser uma embalagem, poderia ser um outro personagem, poderia ser uma letra, poderia ser qualquer coisa. Definitivamente qualquer coisa. E o objetivo é encaixar ela desse lado ou deste lado aqui, tá? E é para isso que serve o Ctrl T, que seriam as ferramentas de transformação. No caso, a gente vai usar as duas principais funções das ferramentas de transformação, que é essa questão de você conseguir uma profundidade artificial e também de você conseguir fazer o Warp. Vocês vão entender o que é o Warp daqui a pouco. Beleza. A gente tem aqui o nosso objeto, vamos diminuir ele um pouco. Eu vou querer colocar ele da cintura para cima aqui, ó, porque ele não precisa ir inteiro, tá? E aí o que a gente vai fazer? Com o nosso objeto colocado na parte onde a gente quer, a gente vai apertar em Ctrl T. E aí a gente vai abrir as ferramentas de transformação. Para você ter certeza, é só você clicar com o botão direito. Se essas opções aparecerem dessa forma, Free Transform, Scale, é porque está tudo certo, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai, com o Ctrl pressionado, mover as pontas do nosso objeto aqui, ó, para que ele se encaixe exatamente da forma como a gente quer. Se a gente quiser manter as proporções do objeto, é só a gente apertar o Shift também, que aí ele prende pra gente e mantém as proporções do nosso objeto. Mas não é o nosso caso aqui, porque a gente quer de fato fazer uma transformação totalmente solta, tá? Vamos supor que você quer colocar esse objeto em perspectiva num celular, seria a mesma coisa. Vamos até fazer isso daqui a pouco, mas vamos primeiro fazer isso aqui, ó, que é para não ter erro. Aí a gente vem aqui e encaixa o nosso objeto de acordo com a mesma angulação da nossa caixa, ou enfim, do que quer que seja. Tá? Já vamos até trazer o celular que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Na verdade, essa situação aqui ela é mais possível de acontecer porque, por exemplo, às vezes eu fico um pouco impaciente para poder ir lá, pegar mockup, abrir mockup, a gente ainda vai ter aula de mockup, tá? Mockup é você conseguir fazer isso aqui de forma automática. Mas aí, ó, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, dou o Ctrl T, e eu começo a movimentar para poder jogar meu objeto ali. Espera aí que deu ruim. Só um segundo, vamos rasterizar essa camada aqui. Ih, bugou! Ih, bugou! Bugou, porra! Na verdade, pessoal, essa situação aqui ela é até um pouco mais fácil de acontecer porque você vai acabar tendo que colocar, por exemplo, o Instagram do seu cliente dentro de um iPhone com perspectiva. Na hora que a gente estiver criando lá, vocês vão entender isso. E aí, o que aconteceu? Eu trouxe aqui um print do meu Instagram mesmo. Eu vou tirar aqui, vou rasterizar essa camada. E aí, com o Ctrl pressionado, eu vou movimentar os pontos para que ele atinja os pontos aqui, ó, de forma a ocupar o meu iPhone, tá? Não tem problema de passar aqui, depois a gente resolve isso com uma máscara. Mas é só para vocês entenderem o processo nessa parte específica aqui. A gente ainda vai usar a Shapeless para fazer máscaras, então podem ficar tranquilos. E aí a gente faz isso aqui, ó. E, por exemplo, o vento para trás. E aí o iPhone agora, e agora a nossa informação, né, no caso aqui é um print, ele está seguindo o iPhone aqui. Aí eu poderia vir com a caneta, contornava aqui e criava uma máscara, depois criava uma camada branca aqui atrás. Não vou fazer isso agora, tá? Porque não é pertinente ao assunto. O que é pertinente ao assunto é a gente entender que aqui, ó, você consegue
levando-se em consideração o formato da angulação do seu objeto, você vai encaixar esse objeto aqui dentro para que ele respeite a perspectiva e assim você consiga ter o resultado almejado. A gente vai vir aqui e vamos criar uma máscara nesse Naruto aqui. Beleza, agora a gente vai criar uma máscara aqui, tá? E vamos colocar em Multiply para ele poder seguir. Vai ser Multiply mesmo? Que é como se agora ele estivesse fazendo parte desse objeto aqui. Não é um efeito, mas é como se fosse, tá? Aí, quando a gente chega aqui na nossa embalagem, a gente tem essa característica aqui. E aí, vamos trazer essa outra aqui lá para dentro, que ela deve ser bem maior. Ela é bem maior. Porque agora a gente tem um imbróglio, que é um problema, que é o seguinte. Você tem a embalagem reta e você tem o objeto curvo. Eu poderia criar um 3D aqui para a gente poder fazer um mockup, por exemplo. Só que isso não vem ao caso, tá? E aí eu vou transformar esta embalagem para ela poder se encaixar aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Através do Warp. Se a gente der um Ctrl T aqui, ele vai abrir para a gente a possibilidade de você ter um Warp. Tá? Quando você clica em Warp, ele vai mudar um pouquinho, porque agora ele criou esses pontos aqui. Ó. E esses pontos, quando a gente movimenta eles criam uma espécie de curva. Tá vendo? Só que a gente não necessariamente quer que esses pontos aqui, que eles se comportem dessa forma, porque o que a gente quer é, na realidade, encaixar ele dentro desta parte aqui, para ele ficar como se fosse realmente uma embalagem criada diretamente para isso. Então a gente vai meio que fazer um 3D falso para ele. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou tirar a opacidade dele aqui para a gente ver onde que vai acontecer esse recorte. Tá? Eu vou agora vir aqui com a minha ferramenta de seleção, porque nesse caso ele aqui é quadrado, ele é perpendicular. A gente vai selecionar aqui. E vamos criar uma máscara aqui agora. Criamos uma máscara, voltamos com a opacidade. Vamos agora aplicar a máscara. Apply. Que nesse caso ele fica um quadrado aqui, ó, para a gente emular como se ele estivesse em volta do nosso objeto. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl T e vamos clicar em Warp. Tá? Você seleciona aqui o Warp. E aí quando você movimenta o Warp, você observa, quando você cria o Warp, na verdade, você observa que ele cria pontos. Esses pontos, eles são na verdade âncoras de movimentação, só que eles são curvas. Então, se eu mover aqui qualquer coisa, eu vou observar que a curva ela vai seguindo a movimentação que eu fizer, indiferente a qualquer que seja. Tá vendo? Eu faço aqui e observo que eu consigo movimentar ele em formato de curva. Aí é só ajustar aqui para ele poder acompanhar o movimento do nosso objeto. Lembrando, quanto mais próximo aqui da nossa borda, mais suave essa curva fica. Tá? Então, a gente consegue fazer isso tanto em cima quanto embaixo. Deixa eu mover para cá. E vou fazer isso nos dois sentidos. A gente meio que fez, mas aqui no meio a gente pode perceber que ele ainda está um pouco duro. Então, a gente precisa ir ajustando ele para ele poder, como se fossem camadas, se encaixar e ir seguindo a diretriz aqui do nosso movimento. E aí, para ele não ficar tão reto, principalmente nas partes centrais, que é porque a gente consegue movimentar bem as partes externas aqui através do Warp. Porque antigamente o Warp ele tinha 9 quadrantes, ele era um pouquinho diferente, tá? Mas então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito do mouse e colocar Split Warp Crosswise ou Alt, tá? Com Alt mesmo você consegue criar. E aí você vai colocar em algum ponto chave, nesse caso aqui, por exemplo, ó. E aí a gente consegue descer ele um pouquinho mais aqui, tá vendo? Levando-se em consideração as características dele, mas é só tomar um cuidado, pessoal, porque esse Warp é um pouco complicado, ele parece uma gelatina se você movimentar ele errado, tá? Isso aqui é só para você conseguir dar um pouco mais aqui de descida. No caso, a gente agora pode vir aqui e colocar Split Warp Horizontally, que aí, no caso ele vai criar um Warp horizontal. E a gente consegue descer um pouquinho mais e dar algumas ajustadas aqui bem pequenas, para ficar o mais sutil possível, tá? Para não parecer que isso aqui é artificial ou que foi feito
de forma artificial. Você só não pode mexer na realidade aqui dos lados, porque acontece isso aqui, ó. Tá? O split, infelizmente, tem essa característica, que na verdade isso aqui é mais um quebra-galho, ele não funciona como um mockup justamente, especificamente para isso, beleza? Aí depois que a gente faz essa curvatura, essa movimentação, a gente vem aqui, ó, e coloca Linear Dodge, por exemplo, que aí no caso a gente já tem uma transformação de fato bem orgânica, tá? Ninguém diz que isso aqui não estava aqui antes, que isso aqui não foi tirado na foto original, tá? Claro que não está perfeito aqui, a gente teria que ajustar um pouquinho melhor, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? A gente sai disso para isso, saímos de uma foto completamente tradicional para isso, saímos de uma imagem que não tem perspectiva para uma imagem que tem perspectiva. E as possibilidades para isso aqui são infinitas. Na nossa parte, lá onde a gente é falando de fato de manipulação digital, que a gente vai nos aprofundar em alguns desses aspectos, a gente vai perceber que isso aqui, ó, é muito importante. A gente vai acabar utilizando muito isso, tá? Pessoas que fazem manipulação digital usam isso aqui o tempo inteiro. Invertemos aqui, tá? E aí tá aqui o nosso celular com o nosso Instagram, sem precisar criar um mockup, sem precisar fazer toda aquela parafernália, porque é uma curva de aprendizado maior, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. E a gente continua na próxima aula com outros assuntos relacionados a isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima aula. Tchau!